E aí, pessoal, tudo bem? Quarta unidade, né? Uma das últimas aulas nossas. Eu falo últimas porque eu vou dividir essa parte em duas, porque ela é um pouquinho mais complicadinha, assim, em questão de alguns conceitos, tá? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então, na aula 4, eu vou falar especificamente sobre a auditoria governamental. Nessa aula, eu pretendo que vocês entendam as finalidades e aplicabilidade da auditoria, então, para que serve e onde que se aplica, dentre as diversas formas de fiscalização das finanças públicas, conhecer as exigências usuais para o exercício da profissão de auditor e tomar contato com algumas técnicas, documentos e relatórios produzidos ali pela auditoria. Então, vamos conhecer um pouquinho o que é em si a auditoria, né? Então, de acordo com a Instrução Normativa número 1 de 2001, da Secretaria Federal de Controle, a auditoria governamental ela consiste no exame de todas as anotações contábeis a fim de comprovar a sua exatidão, assim como a veracidade dos estados ou situações que as ditas anotações produzem. É uma afirmação do Hanson, de 93, que é um dos autores bastante citados na área de auditoria. Fala, professor, mas por que eu tenho que saber de auditoria, sendo que quem pode exercer, aplicar as técnicas de auditoria são somente contadores e a gente está formando para administração, tá? Porque vocês também precisam ter a noção, caso sejam gestores, né, os que já são, do que a auditoria vai fazer. Porque há muitos mitos, há muitas ideias na cabeça das pessoas sobre o que a auditoria faz, né? Uma vez, inclusive, eu já cheguei a contestar um relatório de auditoria porque ele estava extrapolando a competência dele, né? Então ele estava entrando em áreas que não é o objeto da auditoria, tá? Então, o que faz então a auditoria? Ela verifica a conformidade, a segurança, a exatidão daquele tipo de registro, daquela informação. Então, ela representa um conjunto de técnicas que vai avaliar a gestão pública. Avaliar pelo quê? Pelo resultado? Não, pelo processo, pelo meio, tá? E o meio e o resultado final, né, que isso gerou. Mas o foco é no procedimento, tá? E se o procedimento foi correto ou incorreto. Ainda que tenha dado certo, né, o resultado tenha sido alcançado, mas ela foca muito nisso. E como é que foi a aplicação do recurso pela entidade, seja de direito público e privado, mediante a confrontação de uma situação encontrada com determinado critério técnico, algum critério operacional, ou algum critério legal. Então, a discussão do campo de auditoria, né, do conceito, ela teve uma predominância por muito tempo em destacar fatos negativos. Então, muita gente entende a auditoria como, está procurando um erro aqui, né? Não, você tem os achados de auditoria, né? Que aí você vai avaliar se foi um erro, se foi uma imperícia, se foi uma negligência, né? Então, assim, se foi algo proposital, se não foi proposital, né? Então, a fraude e o erro, elas acabaram ganhando um destaque de alguns autores que até passaram a confundir um pouquinho a finalidade da auditoria com a investigação de malefícios, né? Então só eu vou investigar aqui para punir, né? Não, não é bem assim. Mesmo aquilo que deu certo, aquilo que, né, você viu que não foi um desvio, mas houve um erro de procedimento, né? Às vezes, num processo de licitação, fazendo gancho com a disciplina anterior, houve inversão das fases, não foi checado corretamente a documentação da empresa, né? A empresa apresenta um monte de certidão, né, negativa. Será que a pessoa que recebeu esse documento validou? Ele foi lá no site, entrou e checou aquele código de autenticidade, né? Então, isso é um erro. Agora, uma fraude, né, ainda que seja um documento falsificado, a fraude muitas vezes você tem que saber se foi algo provocado ou proposital, né? Se foi doloso ou culposo ali. Então, o auditor, ele interessa-se inicialmente ou primeiramente pela veracidade geral dos estados financeiros. Aquilo que está também, né, na conta bate com o registro da conta. Então, seu primeiro objetivo é praticar provas em forma mais rápida e completa que vão estabelecer valores de autenticidade, né, aos estados financeiros sobre aquilo que ele opina. Então, acontecia muito, né, de alguns órgãos públicos
pegar um recurso que veio com uma finalidade específica, aplicar em outra e depois repor o dinheiro, né? Um recurso que veio com a educação, de repente eu gasto com a saúde, ou com a saúde eu gasto com a educação, né? Nós temos alguns tipos de receita que elas são flexíveis, mas tem outras que elas são já vinculadas a um objeto. Então, qualquer tipo de despesa estranha àquele objeto, ainda que seja o mais assim, justo ou social, né, que tenha justificativas de apelo social, não importa. E aí eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu com a nossa fundação de apoio, com a FAESP, que foi num convênio com o INCRA. O recurso veio para custear a oferta de uma turma de agronomia para os movimentos sociais do campo, chamada CAMOSC, tá? Que era basicamente para um curso de agronomia voltado ali para o movimento campesino, movimento sem terra, enfim. E então você paga professor, paga diária, né, paga ali algum evento, algum palestrante, essas são as despesas, né, normais desse projeto. E aí, os professores, a coordenação perceberam que um rendimento dos alunos estava ficando prejudicado porque muitos deles nunca tinham feito exame de vista e muitos deles tinham problema de vista. E aí o curso foi e comprou 50 óculos, 40, 50 óculos de grau, né? Fez uma consulta e comprou os óculos para esses alunos estudarem, e isso teve uma melhora no rendimento, tá? Só que isso não foi previsto no convênio, né? Isso não era objeto, não estava previsto na relação de materiais ali. E, assim, isso meio que configura um tipo de brinde, né? Não é uma assistência em si, né? Então, isso veio apontamento, isso sofreu multa, devolução de valores com correção. Então, o que era um gasto de 6 mil virou uma devolução de quase 23 mil, né, com juro, multa e correção. Então, não dá, assim, para você... E, assim, era justo, sabe, assim, os alunos precisavam, né, mas não dentro desse objeto, não dentro desse convênio, tá? E a auditoria, outro conceito também, né, o que a gente tem firmado na instrução normativa, é que ela diz que é um conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais. E avalia também a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com determinado critério técnico, operacional ou legal. Então, às vezes, você vai olhar a conciliação bancária e não bate. Tem algum débito indevido, tem uma transferência involuntária. Então, a auditoria vai verificar isso. Aí, depois que ela vai verificar realmente se isso foi proposital ou não, se foi doloso ou culposo, né? Então, a auditoria ela tem como objetivo primário ou primordial o de garantir o resultado operacional na gerência da coisa pública. E aí ela é exercida por meios que a máquina pública faz em todas as suas unidades, em todas as suas entidades públicas ou até mesmo nas privadas, quando você tem repasse, né, transferência voluntária, e ela observa os aspectos relevantes à avaliação dos programas de governo e da gestão pública. Então, primeiro, ela visa a conformidade. Depois, ela visa a questão do atendimento ao objeto, né? Então, se foi atendido ou não, tá? E aí, como finalidade, então veja, objeto e finalidade, ela vem para comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos para avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil das entidades da administração pública, tá? Isso da Instrução Normativa 01. Então, ela, depois que ela verificou, né, correto, está correto, não tem nenhuma dúvida, ela vai fazer essa avaliação se realmente o recurso foi bem aplicado. E às vezes, quando eu falo de recurso bem aplicado, não é só ver se fez e concluiu, tá? Mas assim, se é a construção de um posto de saúde para melhorar a saúde da população, você tem que trazer lá no planejamento quais são os indicadores que você pretende melhorar. Índice de vacinação, redução da desnutrição, atendimento domiciliar, né, como nas UBSs ali, né, que vai às vezes na casa da pessoa para poder cuidar dela. Então você tem alguns indicadores e ela, né, cumprido o rito
documental, formal ali de veracidade, aí sim você avalia, né, a efetividade ali e vê se realmente foi utilizado corretamente do aspecto financeiro, né, orçamentário, patrimonial e contábil dessas unidades. Tá? Então, e assim, só que isso é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta. Cada órgão, por conta da sua estrutura, né, e da sua disposição mais centralizada ou descentralizada, eles têm um regimento específico sobre a auditoria, tá? Então, aqui eu trouxe, que o autor também citou, três jurisprudências, né, três legislações que elas são parecidas em alguns pontos, mas elas se divergem em outras. Então, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no artigo 46 ao 50 e seus incisos, eles tratam a, a auditoria como algo até orientador e preventivo, até se assimilando um pouco ao que é o controle interno. Já a CGU, ela já dá, no artigo 12 e no artigo 27 e os seus incisos, ela já dá um aspecto mais de perícia quase ali, né, na auditoria. E a Instrução Normativa número 1, de abril de 2001, né, a 14133 é de 1º de abril, a Instrução Normativa é de 1º de abril, falou o diazinho para publicar a lei, né? Então, publicar a norma. Então, a Instrução Normativa 1 de abril de 2001, ela já traz mais uma norma um pouco mais geral, ela não fecha tanto, mas também não abre tanto sobre o conceito e a finalidade da auditoria, né? E alguns outros objetivos das atividades de auditoria, né, vêm com a verificação do desempenho dos sistemas administrativos e operacionais, onde eles vão olhar fluxo, forma, né, se é físico, se é digital, quem assina, qual é o trâmite, se tem mapeamento de processo, né, se está bem definido ali, né? Então, isso é uma análise. A outra análise é com relação à aplicação dos recursos que são recebidos ou transferidos por convênio, né? Então, esses recursos, eles têm a gestão descentralizada, então, para ver se essa gestão descentralizada está executando as regras que foram impostas a ela a executar. Então, ainda que você transfira um recurso público para uma fundação de apoio, que é privada, não necessariamente o privado vai executar como privado. Você força pelo instrumento, né, um convênio ou um termo de colaboração, algumas regras. Então, determinados valores têm que seguir o mesmo trâmite licitatório, alguns valores têm que ter anuência prévia do órgão, tá? Então, ele faz essa análise também. E, por fim, o exame e verificação, aí especificamente dos processos, né, de licitação, se as razões ali, os documentos para dispensa ou inexigibilidade foram atendidos, se realmente está enquadrado na modalidade correta, né, se seguiu todo o fluxo correto. Então, e aí, não necessariamente para ferrar alguém, vou lá, vou punir, isso aqui foi coisa. Às vezes, o que acha de errado é meio que uma consequência, assim, não foi com essa intenção, mas olhando, viu, tem que apontar, tá? Também é feito a verificação dos atos adotados para seleção, classificação e contratação de servidor público. Então, os processos de recrutamento, seleção, eles são analisados pelas auditorias. Mas em que, professor? O que eles vão olhar? Né? Se realmente a vaga ela é em substituição, né? Porque contratação, né, temporária é uma contratação precária. A lei fala que tem que ser, né, os cargos têm que ser providos por meio de concurso público. Mas não dá para fazer concurso público todo semestre, todo ano. Então, ele vai olhar se, né, se não está tendo muita contratação para uma vaga que deveria ser de concurso público, vai olhar o período do contrato, se o salário está embasado, né, em alguma lei, em alguma regra, né, da onde que veio esse valor, né, em alguma tabela, os prazos que são colocados em editais, as regras dos editais. Então, por exemplo, o governo federal, nas seleções que são feitas para o AB, né, para o curso nosso, entre a publicação do edital e o resultado final tem que ser no mínimo 30 dias, no mínimo, tá? E esses 30 dias tem que ter também, no mínimo, acho que 5 dias úteis para... Não, 10 dias úteis para inscrição, tá? Então, vocês podem ver que todo edital que sai da UAB são, no mínimo, 10 dias úteis para inscrição e, no mínimo, 30 dias entre o processo como um todo. Recurso, resultado,
recurso de resultado, cada uma das fases. Então, pode ser 40, pode ser 50, mas não menos que 30, tá? E também, né, se eu não estou colocando muito requisito para apertar demais, né, para restringir demais, que a ponto só uma pessoa possa participar, e nem tão frouxo, tão solto, a ponto que eu contrate uma pessoa que às vezes não é a pessoa tecnicamente capaz, né, de atender aquela contratação. Também é feita verificação do sistema de lançamento, arrecadação e recolhimento da receita orçamentária e da receita extra-orçamentária. Então, ver se se uma eventual renúncia de receita está prevista em lei, ver se a cobrança seguiu todas as fases, né? Notificação de lançamento, previsão de arrecadação, arrecadação em lançamento, tá? Então, tem tudo isso que verifica até para não ter dinheiro escondido, assim, até para não fugir do procedimento normal e acabar usando isso para outra finalidade, tá? Porque tem alguns impostos que a arrecadação dele, né, a lei proíbe, a 4.320 proíbe você arrecadar uma receita específica para uma despesa, mas para aquela despesa, mas não para a natureza daquela despesa. Então, por exemplo, eu não posso arrecadar, às vezes, uma receita patrimonial e aplicar ela em custeio, tá? Receita corrente, despesa corrente, receita de capital, despesa de capital. Algumas receitas correntes podem ser convertidas em despesas de capital, tá? Mas para isso tem que ter toda a autorização legislativa. E eles olham também a atualidade tecnológica, a eficiência na utilização de computadores, né? Os hardwares e alguns softwares também. Então, ver se eles estão funcionando, se eles são adequados, tá? Eu já vi o órgão público que, às vezes, o computador ainda, né? Aquele órgão usava computador de tubo, né? No Detran aqui de Cáceres, né? Eu lembrei do pessoal de Ribeirão, ainda tinha um computador que era mais velho do que eu. Eu nasci em 87, o computador era de 86, um tubão grandão assim, tela, usava um filtro de luz verde assim na frente, né? Para alguns documentos bem antigos que você não conseguia migrar os dados ali, né? Então, até na própria Unemat mesmo, as secretarias acadêmicas, cada uma tinha um sistema diferente, e isso é um desafio para a universidade, fazer a migração desses dados, né, para um dado único, uma base única, que é o CIGA, que todos nós utilizamos, né? Então, nós devemos nos atentar também para algumas peculiaridades contidas no regimento que cada órgão estabelece, né? E o seu grau de influência sobre as atividades de auditoria, tá? Diante do contido no artigo 46 da Instrução Normativa, se comparado com as necessidades de liberdade técnica, modernidade e independência necessário aos trabalhos auditoriais. Então, até mesmo o regramento de cada auditoria, ele segue algumas coisas mais apertadas e outras coisas um pouco mais frouxas, né? Então, a instrução normativa, ela sugere que a programação de inspeção fica sujeita à prévia distribuição setorial, né, que cada setor fiscaliza sua aplicação de recurso, passando para outros entes federados, especialmente os municípios, que são escolhidos por sorteio, e as apurações de denúncia de desvio ou irregularidade são submetidas ao estudo técnico antes da obtenção de autorização da cúpula superior para a realização da inspeção ou da auditoria, né? Então, essa inspeção, essa análise que é feita, né, ela tem toda uma, uma regra, né, de sorteio, de aleatório, de randomização ali, para você apurar ali alguma denúncia que chega, né, antes de você já sair apurando e condenando. Então, assim, a auditoria, ela é muito vinculada ao controle social que a gente falou ali na unidade 2, né? Então, esse controle social, ele é exercido mediante a denúncia do cidadão, como a gente viu, só que ela fica sujeita, as denúncias, elas ficam sujeitas a atender aos critérios de admissibilidade, para depois fazer o encaminhamento, tá? Então, assim, o fulano está roubando. Não, isso não é denúncia. O recurso está sendo mal gasto, né? Então, geralmente, porque isso pode ter um desvio muito grande e de tirar o foco, de virar uma cortina de fumaça. Então, vai ver se tem documento, vai ver se tem alguma evidência, vai ver se os fatos batem, né? Às vezes o cidadão ele não tem acesso a um documento, a uma foto, a um vídeo,
mas a forma como ele explica aquela denúncia bate com uma viagem daquele servidor, bate com um determinado comportamento daquele servidor, de um documento que foi emitido, né? Então, primeiro se levanta os critérios de admissibilidade para depois, aí sim, né, se atendeu, aí sim dá encaminhamento, tá? E aí tem que ver também até a questão da temporalidade, tem algumas coisas que prescrevem. Ah, fazer uma denúncia de 12 anos atrás. Não, né? Geralmente a maioria prescreve ali com 5 anos, exceto ali quando realmente é um dano específico ao erário que não tem prescrição, tá? E verificada essa redação dada pela instrução normativa número 1, nota-se a obrigação da responsabilidade da auditoria de campo, que é quem vai de fato conferir, em disponibilizar ao auditado ter acesso à cópia do relatório ou parecer previamente redigido pelo agente de controle externo. Então, quem vai ser auditado, geralmente ele vai receber. Falou, ó, recebemos uma denúncia, ela diz que aconteceu isso, isso e aquilo, a gente está aqui para verificar o que aconteceu, né? Então, até para o auditado já falar, já entender do que se trata e já, assim, já começar a preparar também a sua defesa. Lembrando que é obrigatório garantir a defesa, a ampla defesa e o contraditório, tá? Então, eu vou dar uma pausa por aqui, eu vou dividir a aula em duas, tá? Para não ficar muito extensa e muito cansativo. E aí, já já a gente retorna, né, numa parte 2 aqui dessa unidade, para a gente poder fechar, tá? Então, não percam aqui o ritmo, né? E vejo vocês na última parte, agora sim, da disciplina, tá? Valeu, tchau, tchau.